Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. Rapaziada, os flamenguistas estão chorando, pessoal. Os flamenguistas estão chorando porque o Gerson vai reforçar o Cruzeiro. Foi apresentado na tarde de hoje. Os flamenguistas nas redes sociais aí chamando de ingrato, falando que ele não podia fazer isso com o Flamengo, porque ele renovou com o Flamengo e depois foi para a Rússia, deixou o Flamengo e agora, ao invés de voltar para o Flamengo, vai para o Cruzeiro. Então os flamenguistas estão revoltados aí nas redes sociais. Ainda teve a questão do Caio Jorge, né? Que o Flamengo fez de tudo para tirar o Caio Jorge do Cruzeiro, não conseguiu. Então foi duas tacadas, né? Não conseguiu tirar o Caio Jorge e ainda viu o Gerson reforçar o Cruzeiro. Vamos aí trazer a repercussão. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto. Né? Que estava ao lado do Pedrinho. O outro Pedrinho. O outro Pedrinho, né? O mais endinheirado. Isso. O Ger... Embora o outro também não tá mal, não, né? Não chega até a grana, mas fez uma boa carreira. Chegar tá outro, tranquilo. É difícil. Mas tá tranquilo, tá melhor que a gente. Sim. Tá melhor que a gente. Isso aí não há dúvida. Gerson falou sobre possibilidade de seleção brasileira, né? Afinal de contas, o homem tá voltando em um semestre decisivo aí para a convocação para a próxima Copa do Mundo. Vamos lá. Eu sou um cara que não gosto muito de reclamar, sou grato a Deus por todas as oportunidades que me dá. E a minha aceita de vir para o Cruzeiro porque foi um projeto irrecusável, aonde também o que me fez aceitar esse projeto foi todo o esforço que o Pedrinho, o Pedro Júnior e o Bruno fizeram. E o professor também, que foi muito importante. Eu acho que quando tem um esforço muito grande de uma parte em te querer em um ambiente, acho que isso vai muito em consideração. Em questão, óbvio que o sonho está na Copa do Mundo, é o sonho de todos os jogadores. E como eu falei antes, o projeto Cruzeiro me deixa muito mais próximo disso. Óbvio que eu tenho que fazer o meu trabalho em campo, até porque aqui no Cruzeiro eu estou tendo toda a estrutura para isso. Muito bem. Ozinho, vamos lá. A pauta seleção brasileira, né? Uma das perguntas aí da coletiva. Que o Gerson é bom, pelo menos eu acho, um excelente jogador e que foi uma baita contratação do Cruzeiro. Isso não tenho a menor dúvida. A questão é, este retorno para o Brasil, jogar no Cruzeiro, que é um time que vai brigar por tudo esse ano, deixa o Gerson realmente mais próximo da Copa, de uma convocação para a seleção brasileira, Ozinho? Então, a gente, antes de anunciar a contratação dele, tinha especulação, a coisa bem encaminhada. Nós debatemos isso no Equipe F, né, Zé Elias? A gente teve essa pauta, ou não sei se durante o programa, se não me engano, foi até eu que puxei isso. Achei que, de repente, a decisão dele vir seria também por isso. A gente conversou e a minha opinião foi essa. Eu acho que ele, antes de ir para o Zenit, ele estava sendo convocado. Ele, inclusive, o Ancelotti também o convocou. Ele jogou, fez um tripé de meio campo com o Bruno Guimarães e com o Casimiro. Se não me engano, foi o jogo na Neoquímica, né? Se não me engano, foi esse jogo contra o Paraguai. E assim, desde que ele foi para lá, ele não teve mais a oportunidade. Ele saiu do radar. Mesmo outros jogadores jogando na Rússia foram convocados. O Luiz Henrique estava lá e foi convocado, mas ele não. Me chamou a atenção, né? Parece que o Ancelotti começou a testar vários outros jogadores nessa função. A gente viu o Jean Lucas, né, do Bahia, sendo convocado, o Andrei, que é reserva no Chelsea, vários outros atletas, mas firmar ali como figura carimbada na Copa do Mundo, eu acho que é o Casimiro e o Bruno Guimarães, e o Paquetá também, que faz essa função de segundo, às vezes terceiro, homem de meio campo. Mas até o Fabinho foi novamente convocado depois de tanto tempo, jogando lá no mundo árabe, porque diz que é a característica parecida com a do Casimiro. Resumindo, eu acho que sim, a chance dele aumenta. Tem mais uma convocação,
em março, e depois tem a convocação final. Se ele se apresenta bem no Cruzeiro, o Cruzeiro que já tem um time bem montado, bem estruturado, a chegada do Tite dá essa motivação, ele entra e encaixa bem nesse time que já está montado, então ele é ótimo jogador, muito bom para se adaptar a qualquer tipo de sistema de jogo, e o Tite já falou que pode utilizar ele em várias funções. O Cruzeiro provavelmente vai começar aí despontando como aquele time que briga pelo título para bater com o Palmeiras, com o Flamengo, até pela contratação dele, acho que entra nesse patamar, sim. Então, se ele repete as boas atuações que ele tinha no Flamengo, ele pode sim buscar uma chance. Falta um pouco tempo, mas não tem uma definição ali nessa função dos 26 que vão ser convocados, pelo menos ele vai levar ali 4 volantes. E ele que se encaixa como volante e como também meia, abre uma oportunidade para o treinador até levar menos jogadores nessa função. Enfim, eu acho que o Gerson é ótimo jogador, vem para um grande clube, um clube que está investindo para buscar os títulos, e ele jogando bem, e a gente sabe que ele é bom jogador, encaixando, ele pode ter a chance sim. O Ancelotti pode dar novamente a oportunidade para ele. Tem a chance, mas vamos lá. Numa escala de 0 a 10. Sim. O Gerson, até março, o Gerson vai ter o Campeonato Brasileiro. E o estadual, aí, se quiser aproveitar no estadual, ok, tá aí, mas o Campeonato Brasileiro é que é a vitrine. Inclusive, dia 11 de março, teremos Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, né? E daqui a pouco eu vou repercutir aqui muito do que o torcedor do Flamengo está falando sobre o Gerson. Mas assim, até março ele tem ali o Campeonato Brasileiro, depois para pensar numa convocação para a Copa, ele vai ter Campeonato Brasileiro, vai ter Libertadores. Se ele jogar, o Cruzinho falou, o nível que ele estava jogando no Flamengo antes de ir embora, ele era o melhor jogador do Flamengo na temporada ali. Sim. Ele estava jogando muita bola, com muita regularidade, né? Numa escala de 0 a 10, quanto você colocaria de chance para ver o Gerson na Copa do Mundo se ele estiver realmente bem no Cruzeiro, jogando e mediante a possibilidade ali na seleção? Ele é coringa, né, cara? Ele faz várias funções. Se ele estiver jogando o que estava jogando antes de sair, a possibilidade é grande. Eu daria um 8. Porque ele é bom jogador e ele tem uma coisa que são poucos jogadores que têm, a versatilidade de jogar em várias posições. Então isso ajuda o treinador. Ele, muitas vezes ele não precisa fazer as trocas, né? Ele troca posições ali com os jogadores dentro de campo e você consegue ajustar a sua equipe de acordo com o adversário. Agora, eu não sei quanto tempo, vamos dizer assim, ele vai se encaixar no sistema tático do Tite, quanto tempo o Tite vai armar essa equipe e como ele vai armar para o Gerson poder jogar, como é que o Gerson vai ser utilizado. Isso eu acho que vai ser o grande desafio, que o Gerson tem qualidade, todo mundo sabe. Sim. Acima da qualidade, ele tem duas coisas que eu acho que são importantíssimas. A primeira é a versatilidade e ter a capacidade de se adaptar muito rápido nas posições. E, para mim, aquela que é a mais importante para um jogador como o Gerson, que é a personalidade. A bola, jogo difícil, já dá a bola aqui para mim, jogo grande ele aparece para o jogo, ele chama a responsabilidade, ele se torna um líder, ele se torna uma referência dentro do jogo. Isso é fundamental para quando você quer criar referências dentro do campo, dentro do seu elenco, para poder ajudar a sua equipe a conquistar títulos. Então isso é importante, eu acho que ele tem muito isso no seu DNA, porque no Flamengo conquistou bastante. Minha única pergunta é como o Tite e quanto tempo o Tite vai levar para arrumar essa equipe para poder o Gerson aparecer da maneira que ele estava jogando no Flamengo. Acho que demora muito? Acho que é muito complicado? Porque eu acho que o Tite ele demora um pouquinho para acertar a equipe. Uhum. Né? As equipes do Tite que jogaram futebol demoraram um pouquinho para ter esse entendimento, para ter o conhecimento que ele deseja, né? A forma como ele trabalha. Eu acho que o Tite precisa também se provar, vamos dizer assim, né, em planos A, B e C, porque a gente sabe que hoje em dia os treinadores, nós estamos vendo os jovens treinadores aí, dentro de 90 minutos de jogo, os caras colocam 3, 4 sistemas de jogo com a bola, sem a bola, com pressão, sem pressão, estratégias, tudo isso envolve um futebol novo, um futebol intenso. Eu acho que o Tite tem essa responsabilidade, tem uma expectativa muito grande pela contratação dele para que ele pudesse fazer essa equipe do Cruzeiro, que no ano passado já jogou um bom futebol, que ele possa melhorar o futebol jogado no ano passado e que possa ser competitivo diante do Flamengo e do Palmeiras. Eu acho que são essas duas equipes a serem buscadas no futebol brasileiro. O único desafio é quanto tempo o Tite vai colocar esse time para jogar.
Tem uma enquete aqui no YouTube, antes de passar para o Breiler, vou até passar a enquete para o Breiler responder, e aí o Breiler já discorre aí sobre o tema. Gerson fica mais próximo da seleção após chegar no Cruzeiro? Sim, está mais próximo. Ou não? Já era, não dá mais tempo, o Gerson não vai para a Copa do Mundo. Tem enquete no YouTube, você participa lá com a gente. Daqui a pouco eu vou registrar algumas participações, até para falar dessa relação com o Flamengo, porque o que tem de gente aqui revoltada com o Gerson, dizendo que é ingrato, que é um vendido, que não joga nada. Tem muito torcedor aqui do Flamengo bravo e a gente vai falar um pouquinho desse encontro. Aliás, esse Flamengo e Cruzeiro tem reencontro com o Tite, né? Tem o Caio Jorge que não foi. Essa rivalidade Flamengo e Cruzeiro promete nesse ano, porque a do Flamengo e Palmeiras já está estabelecida. O Cruzeiro entrou nessa brincadeira, essa rivalidade promete, hein? Mas responda a enquete e discorra sobre o tema, Breiler, por favor. Não, e dá pano para manga esse assunto também, porque tem um pouco de recalque aí do torcedor rubro-negro, que não aceitou muito bem a saída do Gerson no ano passado, e tem uma história que é mais complexa do que parece, porque na época o Flamengo abaixou a multa e muita gente se esquece disso. Então, para o Flamengo foi conveniente vender, não foi nem vender, porque o Zenit pagou a multa rescisória. Mas ali era do jogo, o Gerson não fez nada demais, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Em relação ao Zenit, é claro que o Gerson se aproxima mais da seleção, porque ele tomou uma escolha esportiva ruim para a carreira, do ponto de vista, tirando grana, parte econômica, olhando só para a projeção, para ele foi um passo atrás, vai para a Rússia, na situação em que os clubes russos estão, sem competições europeias, vai para um outro lugar que demora a se adaptar, tem estilo do treinador, o Gerson ainda sofre com esse processo. Então, é natural que ele perdesse espaço na seleção, ainda mais vai, e não é garantia de que vai jogar por ter sido contratado pelo valor que foi. Então, por tudo isso, né, ali o Gerson não tomou uma decisão pensando em seleção ou projeção de carreira. Foi uma decisão pensando basicamente num bom contrato oferecido pelo Zenit. Agora, volta para o Brasil, volta para um time em que ele certamente será titular, com um treinador que o conhece, que o valoriza, o Gerson novamente se coloca no radar. E até pensando nas opções, hoje, Bruno Guimarães e Casimiro, para mim, estão garantidos na Copa. Esses dois vão, se estiverem bem fisicamente, estão lá. O restante, olhando para o meio-campo, os outros concorrentes, né? Aí tem Andrei Santos, tem Joelinton. Mas a pergunta é, ele vai jogar com o segundo volante, como dois ali no meio campo, ou ele vai jogar aberto, fazer uma função diferente, aberto ou centralizado? Como é que... Essa é a grande... Qual é a dúvida? Como você falou, Zé, o Gerson é muito versátil. Então ele pode fazer esse segundo volante, no lugar do Bruno Guimarães, ser uma alternativa ao Bruno Guimarães, ou ele pode jogar como um meia também. E aí ele tem como concorrente o Paquetá se voltar para o Flamengo, né? Ainda, e se o Ancelotti quiser, desculpa, não, imagina. E se o Ancelotti quiser, dependendo de contra quem vai jogar com 3 homens ali, fortalecendo mais esse meio campo, ele pode colocar também o Casimiro, o Gerson e o Bruno Guimarães. Perfeitamente. Encaixa, e o Gerson tem essa característica, né? No Flamengo, quando precisava jogar aberto, ele jogava. Eventualmente, até fez a função de um meia de criação quando o Arrascaeta não estava. Então, isso para o Gerson é tranquilo. Agora, o que pesa nesse caso, e aí, em relação a esses outros concorrentes, tirando Casemiro e Bruno Guimarães, o Gerson, bem fisicamente, com ritmo, se garante contra qualquer um deles. Para mim, o Gerson é um jogadoraço. E bola, ele tem o suficiente para chegar na seleção. Para mim, o que pode pesar contra o Gerson não é nem tanto a adaptação ao Cruzeiro, mas o fato do Ancelotti ter achado um sistema com mais atacantes. Então, se ele for com 4 atacantes, o Gerson passa a ter como concorrente, e o Gerson hoje não tem o status de titular na seleção, jogadores de frente, porque na Copa passada o Tite resolveu levar mais atacantes do que meio-campistas, e isso pode acontecer. Mas do ponto de vista de bola, e comparando com jogadores da posição, alternativas para ali, e jogadores de criação, com a categoria do Gerson, têm sido raros, né, nessa safra, eu vejo que o Gerson, de fato, dá um pé para voltar à seleção. O tempo é curto, só tem mais uma data FIFA, mas como o Zinho bem lembrou, o Gerson já foi testado pelo Ancelotti, já teve convivência ali com o treinador da seleção brasileira. Eu vejo que a questão dele é se colocar na ativa novamente e voltar a jogar em alto nível, e para mim é questão de tempo para isso acontecer. Zinho, as cornetas já estão tocando aqui. O Silvestre Alves diz: mercenário, Gerson e ingrato. O Max Romeu diz aqui: escolha pelo Cruzeiro, foi o único time que se dispôs a pagar o valor que o Zenit pediu.
A Cruz Maltina aí não é flamenguista, né? Cruz Maltina é Vasco. Gerson joga nada. E aqui tem o seguinte também, ó, o Reinaldo. Tenho certeza que a Cruz Maltina ia querer o Gerson no Vasco. Eu adoraria no meu time. Projeto irrecusável do Cruzeiro, o Gerson tá no Flamengo. O maior projeto que o Flamengo no Brasil é difícil. Sai pro Zenit. Meio ano depois, vem com essa história de Cruzeiro, projeto irrecusável. Pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte, Ozinho, você que conhece muito de Flamengo, venceu muito lá, mas também venceu no Cruzeiro, é bom lembrar. Flamengo e Cruzeiro, Maracanã, 11 de março. Como é que vai ser a recepção pro Gerson, hein? Se eu não estiver trabalhando, eu vou assistir o jogo. Opa, jogo, todo hein? mundo. Pô, sensacional. Pô, maravilhoso, que jogaço. Primeiro que os dois times estão recheados de ótimos jogadores. Vão disputar, com certeza, a parte de cima da tabela de todas as competições que eles vão jogar. E eles vão jogar Libertadores, vão jogar Campeonato Brasileiro, né? Vão se confrontar. Tem no meio do caminho lá depois também Copa do Brasil. Tem muita coisa. Promete. O Breyer falou e realmente você, o Zé, está se criando. Você falou, né? Ao longo desses anos, as contratações, e aí acaba que essas equipes começam a disputar a maioria dos títulos, e aí as mídias sociais, nós também da imprensa, a gente começa a debater quem está disputando o título. E aí a gente começa a comparar os times. Então a gente também acaba criando uma rivalidade saudável, que isso é muito bom, essa rivalidade. A rivalidade é de dois clubes com potência para contratar jogadores de altíssimo nível. O Flamengo estava oferecendo 30 milhões de euros pelo Caio Jorge. Aí o Cruzeiro vai lá e paga 27 milhões de euros pelo Gerson. Então a gente está vendo as contratações. Aí o Palmeiras vai lá e tira o Marlon, que é o capitão do Botafogo, e contrata. Aí agora a gente está vendo o Grêmio tirando o Everton. Então isso mexe com o cenário, mexe com o futebol, mexe com a paixão, com a emoção. É normal, a gente está vendo nossos amigos do YouTube se manifestando. Cada um puxa um pouco mais pelo coração, é normal. Agora não é pelo coração que eu vou falar aqui. Todo mundo sabe da minha identificação com o Flamengo. Mas quando o Gerson saiu, e não estou falando isso hoje, eu estou falando naquela época mesmo, eu achei que ele fez uma escolha ruim. Financeiramente, é ele que sabe da vida dele, tá certo, tem que ver o melhor que é para ele, para a família dele. O futebol é curto, o cara tem que explorar e conseguir financeiramente o máximo que puder, para depois ter uma sequência na vida, porque para-se de jogar muito cedo, muito novo. Hoje os caras estão indo até 40 anos, mas não era assim. Não era assim. E você vive muito mais tempo depois que você para de jogar. Então, se o cara não tiver uma estrutura, fica difícil, fica complicado. Enfim, eu estou falando esportivamente. Falei, e se quiser pode puxar aí o pessoal que fica fazendo as gravações do que a gente fala. Eu falei na época, se o Gerson for para a Rússia, ele está dando adeus à Copa do Mundo. Porque no Flamengo, ele é, junto com a Arrascaeta, ou às vezes até ele, é o melhor jogador. É o que está atuando melhor, é o que mantém a regularidade, é o que tem a versatilidade, é o que joga mais jogos. Dificilmente a gente viu o Gerson ser poupado no Flamengo. O cara é uma máquina, era apelidado de Coringa. E eu falei, eu não faria esse movimento. Porque eu sei o que é disputar uma Copa do Mundo e o que te proporciona você jogar uma Copa do Mundo. Se for campeão, então nem se fala. Parte financeira é fundamental, mas o cara ser campeão do mundo sempre vai estar na história e vai estar pingando alguma coisa, vai estar aparecendo alguma coisa, né? E sem contar o currículo, né? O cara chegar e falar, pô, eu joguei uma Copa do Mundo, eu fui campeão do mundo. Você ter... cada um faz a sua escolha. Eu dei a opinião que se ele fica no Flamengo, para mim ele seria um dos jogadores de meio campo na Copa do Mundo. Seria o jogador, pelo que ele vinha jogando. Então eu achei ruim a escolha dele. E também achei muito complicado o que o Breyer falou. O cara tinha uma multa de 100 milhões, sei lá, eu não lembro direito qual era a multa. Daqui a pouco há uma redução que ficou muito viável para um time de fora vir contratar e pagar essa multa rescisória. Como o valor
da multa rescisória, teoricamente para os times de fora era baixo, era muita grana. Foi 25 milhões, foi Isso, que ele foi vendido foi de isso. euros. Isso Depois aí. a nossa equipe aí, 25 milhões de euros. Eu acho que para o exterior, para esses times da Rússia e tudo, a Arábia nem se fala, times de potência da Europa, não é um valor alto. É muito dinheiro, sem dúvida. Mas eu estou falando nesse mundo do futebol, não é um valor alto. E aí sobra o quê? Os caras fazerem um contrato muito bom para ele. E de repente ele visualizou isso. Essa parte financeira. Acho que foi uma condução errada, tanto é que ele dá uma volta atrás. Então tem a paixão, o pessoal fala, ingrato e tal. Eu acho que ele se arrependeu, ele viu que fez besteira. Foi para lá, de repente não gostou, viu que... E eu falei isso. Gente, ele vai jogar só o campeonato russo. A Rússia, por causa da guerra, não está jogando nenhum tipo de competição internacional. Não vai ser visto, né? Cada um gosta do que... Eu fui fazer a Copa do Mundo na Rússia, não gostei. Achei um lugar... Falei, para morar aqui ia ser duro, ia ser difícil. Eu, quando ia fazer algum tipo de contrato, antes de tudo, como é que é o lugar... Como é que vai ser? Minha família vai se adaptar bem? Antes de pensar só na parte financeira. Não sei se ele fez esse caminho. Eu acho que ele fez um caminho errado, ruim, escolha ruim, esportivamente principalmente. Tanto é que agora, com um baita de um contrato que o Cruzeiro oferece para ele, né, pagando o que os russos queriam, não deixa de ser um projeto interessante e ele realmente bateu aquela coisa, quero jogar uma Copa do Mundo. Todo mundo pode se arrepender de uma decisão ruim, mas acho que a diretoria do Flamengo também facilitou. Ele fez a escolha, de repente foi ele que quis sair, mas acho que a diretoria do Flamengo na época facilitou essa saída, não fez muita força. E assim, eu concordo plenamente com... Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram. Agora eu vou trazer aqui alguns jogos que já terminaram, né? Pela Copa da Liga Inglesa, o Manchester City venceu o Newcastle 2-0. Na Copa da Itália, o Torino venceu a Roma 3-2. Aí estão jogando agora pela Campeonato Paulista, Novo Horizontino e Guarani tá 0-0. Copa do Rei, Cultural Leonesa 3, Atlético Bilbao 4 e Real Sociedade 2, Osasuna 2. Jogos que estão em andamento. Teremos ainda logo mais Capivariana e Portuguesa, também pelo Campeonato Paulista, e muitos jogos aí rolando na Copa São Paulo, muitos já se encerraram e tem jogos em andamento. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.